Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula hoje de Sociologia e hoje o nosso assunto é um tema bastante recorrente aí nas suas provas vestibulares de Sociologia, é óbvio também, mas também pode contribuir para suas aulas aí de Geografia, quando o assunto é modos de produção, modelos produtivos. Então nós vamos analisar hoje a concepção de trabalho e essa concepção ela inicia-se passando pelas definições, pela estruturação do trabalho segundo Karl Marx. Nós vamos falar de trabalho e sociedade. Então, para a gente entender o que é o trabalho, que é um elemento fundante das relações da sociedade, principalmente se tratando da sociedade capitalista, né, nós vamos começar pela definição de trabalho. Uma das definições, sem dúvida alguma, mais usuais da concepção de trabalho, ela vem com Marx. O Marx é, sem dúvida, dos sociólogos clássicos, aquele que mais pormenorizou o trabalho. Então, o trabalho para ele vai ser definido como toda e qualquer ação humana sobre o mundo natural, buscando extrair deste a sobrevivência. Então, toda e qualquer ação do homem sobre o mundo natural, buscando garantir a sua sobrevivência, é definido como trabalho para Karl Marx. E nessa perspectiva, o Marx observa que o trabalho é uma atividade vital do homem. O homem necessita extrair da natureza, coletar, produzir. Então, portanto, o trabalho é uma atividade crucial para a nossa existência. A grande crítica que se desenvolve na teoria marxista a respeito do trabalho é como o trabalho será organizado, ou, segundo os marxistas, desorganizado ao longo da formação humana, ao longo do nosso desenvolvimento. Então a gente vai perceber que quando nós chegarmos à industrialização, as grandes críticas, elas residem do modo como o trabalho vai sendo desconfigurado da sua origem, segundo a teoria marxista. Então Marx, ele vai, após definir a concepção de trabalho, ele vai então estruturar o trabalho, ou seja, ele vai decompor aqueles elementos que compõem a atividade produtiva, que compõem o nosso trabalho. Então, para ele, todo trabalho ele passa necessariamente por uma combinação de elementos. Primeiro, força de trabalho. Então, muitas vezes, aquilo que você entende como trabalho hoje é exatamente a definição que ele dá de força de trabalho. A força de trabalho é o empenho físico e ou mental do trabalhador para extrair da natureza aquilo que precisa. Então, a força de trabalho é exatamente o empenho físico ou muscular. Para o desenvolvimento da atividade trabalhista, além da minha força ou da minha disposição intelectual para o exercício e execução do trabalho, eu preciso ainda de mecanismos que viabilizem esse meu intercâmbio com o mundo natural, com a natureza. E esses mecanismos vão desde ferramentas ao próprio trabalhador até aquilo que gera produtividade. E isso o Marx chamou de meios de produção. Então, os meios de produção são os elementos físicos que participam dessa interlocução, vamos dizer assim, entre o trabalhador e aquilo que vai gerar produção. Então, a terra pode ser um meio de produção, a enxada, o arado, enfim, a máquina, que são elementos físicos que vão permitir o desempenho da minha atividade física e intelectual sobre a terra como meio de produção ou sobre aquilo que vai gerar produtividade. Então, esses são os meios de produção. Nós temos ainda, no decorrer do processo histórico, diferentes formas pelas quais o homem ou os homens se organizam para desenvolver uma atividade produtiva. E isso a gente vai chamar de relações de produção. Como exemplo, a gente pode citar a industrialização, lá nos tempos modernos do Chaplin, como os homens estão dispostos nas esteiras, executando cada um uma tarefa dentro da atividade produtiva. Aquilo ali exemplifica uma relação de produção e é característica do modelo fordista de produção industrial que a gente vê mais adiante. Então, essas são relações de produção. Nós temos ainda as forças produtivas. Então, dos 4 elementos, o último que a gente aprende aqui são as forças produtivas. Não confundam forças produtivas com força de trabalho. As forças produtivas, você pode entender a grosso modo, de um modo mais objetivo, como as características tecnológicas, como aquilo típico de um determinado período que possibilitou o desenvolvimento do trabalho de uma dada maneira. Por exemplo, hoje nós temos no mundo contemporâneo a internet. A internet é uma força produtiva
que possibilita uma reorganização do trabalho, uma diferenciação no modo como o homem vai intervir na produção material. Então, a gente vai ter na industrialização, como forças produtivas, um carvão mineral, por exemplo. Então, eles são elementos tecnológicos, principalmente, que possibilitam o desenvolvimento da atividade produtiva. E a gente avança aqui ainda para um outro conceito muito importante que, por vezes, confunde aí vocês quando estão estudando. Esse conceito se chama modo de produção. O modo de produção é exatamente a organização de todos esses elementos que vão caracterizar um determinado período, vão dar uma identidade a uma época, a um momento da história, sobre o tipo, a forma com que o trabalho foi desempenhado ou foi desenvolvido. Então a gente chama isso de modo de produção. Se a gente comparar, por exemplo, o modo de produção industrial com o modo de produção feudal, acho que isso fica mais característico para a gente como a identidade do trabalho nesses dados períodos. Então, no mundo feudal, por exemplo, você vai perceber que a força de trabalho servil, que os meios de produção são a terra, o arado, o boi para tração animal desse arado. Você vai perceber que as relações de produção, elas são muito específicas daquele período, como senhor feudal, suzerano, vassalo. Você vai perceber que as forças produtivas, as tecnologias são mais rudimentares. Então a gente vai ter ferramentas para intervir na terra bastante rudimentares, enxadas, arados de madeira ou ainda bem princípios ali de um arado de metal e aí vai. Então quando a gente traz esse conjunto de elementos do modo de produção que a gente caracterizou como feudal para a industrialização, a gente percebe uma distinção muito nítida. Por quê? Porque a força de trabalho se reconfigura, os meios de produção, então, são outros, as relações de produção, como eu disse no exemplo anterior do Fordismo, são novas, as forças produtivas são outras também, então, assim, isso vai se configurar como um outro modo de produção. Então, quais são os modos de produção que vão ser classificados ao longo da nossa história, segundo Karl Marx, então? Então, nós temos 5 modos de produção. Nós temos aquilo que ele chamou de comunismo primitivo, nós temos o modo de produção asiático e o escravista, que simultaneamente existem em um dado período. Nós temos o modo de produção feudal, aquilo que vai ser chamado de capitalismo primitivo ou capitalismo comercial, e o capitalismo industrial. Ora, nós vamos analisar esses de modo breve aqui, cada um desses modos de produção, para tentar compreender as críticas que surgirão em relação ao capitalismo industrial. A forma com que o trabalho é configurado no capitalismo industrial é que vai, de alguma forma, despertar certas críticas em Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? Então, nesse cenário, o comunismo primitivo, ou seja, nas comunidades pré-históricas, nós temos alguns elementos que, para Karl Marx, são naturais do trabalho humano. Por exemplo, no comunismo primitivo, as comunidades tribais elas têm o uso coletivo das terras, elas têm um trabalho realizado conforme a necessidade, eles têm a socialização da produção, ou seja, todos trabalham e aquilo que é produzido é dividido entre todos. Consequentemente, não há uma desigualdade econômica nesse modo de produção e o trabalho não está separado, afastado de atividades recreativas, lúdicas ou religiosas. Então, nesse sentido, o trabalho é um elemento constitutivo de modo natural do homem. O trabalho é exercido de modo natural e, portanto, não há exploração do homem sobre o homem. O homem trabalha conforme sua necessidade e, portanto, o trabalho ainda não tem esse teor negativo de exploração, essa questão relativa a algo que me chateia, como trabalho que toma o meu tempo. Então, no comunismo primitivo, foi o único momento, segundo Karl Marx, em que o trabalho humano, ele realmente efetivava a existência humana. Ele era realizado conforme as nossas necessidades, sem, no entanto, nos explorar. É a única forma, o único momento em que o trabalho foi natural. A partir dos
demais modos de produção, o que vai surgir é uma intensificação do trabalho e uma exploração de uma camada, mais tarde de classes, sobre outra. Então isso se dá na passagem do comunismo primitivo para o modo de produção asiático e o modo de produção escravista. Então esse período é característico da Idade Antiga. Na Idade Antiga a gente percebe grandes civilizações como as mesopotâmicas e o Egito, que estarão classificados dentro do modo de produção asiático, e Grécia e Roma, que estarão dentro do modo de produção escravo. Então vamos tentar distinguir isso aqui. No modo de produção asiático, o que é comum entre o Egito e os povos mesopotâmicos é exatamente a posse da terra pertencer a uma coisa que mais tarde vai ser configurada como Estado. Aquilo que são as administrações territoriais, como no caso do Egito, fica mais nítido isso pra gente. O faraó é um grande governante, mas que tem a função de administrar essas terras para de alguma forma permitir a existência de modo, dentro de suas concepções religiosas, culturais, aqueles que são servos ou escravos ou sacerdotes, e aí vai. Então, no modo de produção asiática, a terra pertence ao Estado egípcio, por exemplo. A gente tem muito mais uma mão de obra que agora já não é livre, ela é servil e ou escrava. Então, nesse cenário do modo de produção asiático, começa então o trabalho ser exercido de uma maneira além das reais necessidades daquele que o executa. E mais, começa a ser executado de uma forma não conforme a sua liberdade ou sua orientação, mas orientada por alguém que é um dominador, no caso, o faraó. Então, no modo de produção asiático, a terra me parece ainda ser coletiva, mas ela já tem uma identidade de pertencimento. Tá? Ainda não podemos falar em propriedade privada propriamente dito, mas ela tem uma identidade de pertencimento, como eu disse antes. No modo de produção escrava, aí a gente vai para Grécia e Roma, aí a gente percebe a propriedade privada como algo natural. E se existe propriedade privada ou existe identidade de pertencimento, já começa a desigualdade econômica. Porque a gente tem diferentes camadas que agora vão ser classificadas, categorizadas a partir da sua relação direta de posse com essa terra. Então, no caso dos gregos ou romanos, no caso dos patrícios em Roma, por exemplo, eles são donos de escravos, eles são donos de terras, e isso faz deles ocupar a posição em que estão. Isso os identifica como participantes de uma determinada categoria privilegiosa. E é muito legal a gente perceber que aqui nesses modos de produção surge um teor negativo em relação ao trabalho. O trabalho é algo pertencente àqueles inferiores, às camadas inferiores. O trabalho não é mais algo sem esse teor negativo como era no comunismo primitivo, né? Quando a gente avança para o modo de produção feudal, mais ou menos essas ideias elas prevalecem, mas agora com forte rigor ideológico religioso, né? O cristianismo católico. No mundo feudal existe a propriedade privada, o senhor feudal é dono dessa terra e isso faz dele um sujeito que ocupa uma posição privilegiosa na sociedade. Os servos trabalham, usam a sua força de trabalho sobre os meios de produção que são de propriedade privada. E os servos são vistos dentro de uma concepção religiosa como sujeitos escalados por Deus, vamos dizer assim, para trabalharem, e também o trabalho é uma forma de purificar a sua alma dos pecados existentes, né? Aí a gente tem, aqui a partir da modernidade do século XV, XVI, a gente vai perceber o capitalismo que a gente vai chamar de primitivo, que é o capitalismo comercial, ou mercantilismo que marca esse cenário. A gente vai ver que o trabalho ainda não necessariamente assalariado, mas começam as primeiras manifestações de um trabalho exercido em troca de algo, e esse algo é agora de alguma forma o uso da moeda. É alguma forma pago em moeda, e a moeda é um caminho para intercambiar as mercadorias. Isso não é nítido nos demais meios de produção, nos demais modos de produção, desculpa, mas com o capitalismo primitivo inaugura-se a ideia de lucro. O trabalho será exercido pela camada emergente, que é a burguesia, agora em busca de uma coisa além da própria realização e subsistência, mas uma coisa chamada lucro. Então nós temos a inauguração do lucro
na Idade Moderna. A gente tem a emergência da burguesia, que vai mais tarde se configurar como classe dominante. A gente tem aqui nesse modelo de capitalismo, ainda, a gente percebe um forte empenho dessa camada burguesa para legitimar a propriedade privada, para torná-la legítima do ponto de vista como fruto do trabalho. A gente vai perceber que esta classe dominante se configura no capitalismo industrial e agora, nesse momento da aula, nós vamos nos atentar a esse modelo de capitalismo para entender como é que o trabalho agora vai sendo alterado, vai sofrer uma série de configurações. No modo de produção do capitalismo industrial, a gente tem aqueles elementos que nós observamos um pouco antes, reconfigurados de uma maneira tal que vai gerar uma forma muito específica de organização do trabalho nessa sociedade, que vai romper, de certo modo, com uma série de outros modos de produção, uma série de formas de relações que existiam nos demais modos de produção. Então, por exemplo, veja bem, a força de trabalho ela vai se configurar agora mediante o pagamento de salário. Então, o salário agora, de uma forma quase que padronizada, todos que vão de alguma forma participar do trabalho não tendo meio de produção, não sendo possuidores dos meios de produção, eles vão vender o seu trabalho em troca de um salário, que é uma remuneração básica para que esse sujeito então tenha de alguma forma modos de garantir sua sobrevivência. E muitas vezes isso nem era garantido, né? Isso só mais tarde vai ser discutido como ideia de salário mínimo, alimentação no ambiente de trabalho, aí vai. Mas todo o trabalho será realizado agora em troca de salário. A indústria passa a se configurar como o principal meio de produção. Então, não significa dizer que a terra, não significa dizer que as demais formas de comércio não são meios de produção, não são formas de se atingir o lucro. Sim, mas o principal elemento agora no contexto do século XIX, XVIII, da industrialização, passa a ser a indústria. As cidades, elas começam a chamar a atenção, elas crescem de modo abrupto em função da industrialização. Então a indústria passa a ser o principal elemento que vai intercambiar as relações entre patrão e trabalhadores. Tá? Nesse sentido também, as forças produtivas, em se tratando da indústria, passam a ser primeiro carvão, depois o petróleo, a eletricidade, são exemplos de forças produtivas, as tecnologias disponíveis nesse cenário. E isso de alguma forma vai influenciar na forma como o homem vai se organizar. A gente tem aqui, por exemplo, no capitalismo industrial, uma coisa bem característica desse momento histórico, que é a especialização do trabalhador, ou a especialização do trabalho. O que isso significa? Isso significa que o trabalhador agora vai exercer tarefas muito específicas dentro de um sistema produtivo e que isso ainda facilita a substituição desse trabalhador. O trabalhador facilmente substituído, como vocês podem observar lá no Chaplin, ele faz apenas uma atividade apertando o parafuso e o outro então bate na peça e tudo. Esse trabalhador ele é facilmente substituído e ele não domina mais o processo produtivo. Ele exerce uma atividade dentro do trabalho, dentro da cadeia trabalhista, ele exerce uma atividade na qual muitas vezes ele não tem nem acesso ao produto final ou conhecimento do que é o produto final. Então é nessa perspectiva lá que na aulinha do Karl Marx a gente falou sobre a alienação do trabalhador no contexto da indústria. O trabalhador ele é explorado, ele agora exerce um trabalho não mais natural como era lá no comunismo primitivo, ele exerce um trabalho não conforme a sua liberdade ou sua vontade, mas mediante as intenções de quem domina os meios de produção. Daí a alienação ideológica, ou seja, eu não me reconheço como explorado e além disso eu reproduzo a ideologia do dominador como se isso fosse natural, como se essas relações elas sempre tiveram espaços na história do homem. Mas a grande crítica aí também em relação à ideologia é exatamente além de não se reconhecer, também reproduzir elementos culturais, políticos, econômicos que não pertencem aos seus próprios interesses. Essa é a ideia de alienação total do trabalhador no contexto da industrialização. Mas como nós estamos falando especificamente hoje do trabalho em relação à sociedade, no modo de produção industrial, nós vamos perceber que as relações de trabalho elas vão
a princípio, passaram por 3 modelos de produção industrial. Nós vemos o Taylorismo, depois o Fordismo e por último o Toyotismo. Isso aqui não só é interessante na aula de Sociologia, como também pode ajudar vocês na aula de História, pode ajudar na aula de Geografia, provavelmente vocês vão tratar desse assunto. Os modos de produção passam por uma evolução, por uma ideia de busca de customização do trabalho para aumentar a produtividade, aumentando consequentemente os lucros. Então, o Frederick Taylor, que é o fundador desse modelo chamado Taylorismo, ele é muito reconhecido pela ideia daquilo que é uma expressão que pode aparecer nos seus exercícios, chamado racionalização do trabalho. O que significa dizer? Que o Taylor, ele buscou, por meio das atividades assistidas, ele buscou criar um modelo que produzisse, que alinhasse, que organizasse os trabalhadores de uma forma que possibilitasse um aumento da produtividade. Isso é chamado como racionalização do trabalho na medida em que ele criou tecnicamente estruturas dentro de uma fábrica para desempenho do trabalho e para a especialização desses trabalhadores. Ou seja, ele vai criar cargos de gerência, cargos de supervisão, vai distribuir a fábrica em setores. Então, determinados setores passam a ser responsáveis por determinadas etapas da produtividade. E nessa perspectiva, a especialização do trabalhador se configura. Então, cada trabalhador fica responsável por uma etapa do sistema produtivo. Tá? Diferente, nesse sentido ainda, vai surgir algumas diferenças, mas são mantidas algumas dessas ideias quando a gente vê o Chaplin lá no modelo fordista de produção. Como vocês podem perceber, ali há a presença de esteiras rolantes. Ali há também uma coisa muito importante, que é a padronização da produção. Então é muito famosa a ideia de que o Ford, no auge da produção do seu carro muito famoso nesse cenário, que é o Ford T, né, padronizar inclusive as cores, o modelo passa a ser único. Então, os indivíduos dispostos na cadeia produtiva passam a exercer apenas uma atividade e, quando padronizada essa atividade, ela ainda permite que eu produza mais em um menor espaço de tempo. Então, além daquilo que havia sido criado pelo Taylor, o Ford ainda mantém essas estruturas e ainda insere as esteiras rolantes e também padroniza a produção com a finalidade de aumentar, customizar a produtividade, aumentando os lucros em menor tempo e potencializando a produtividade da empresa. Né? O que a gente vai chamar de pós-Fordismo, ou modelo pós-Fordista de produção? Inicia-se com o Toyotismo. Ora, a Toyota inaugura uma nova forma de organização do trabalho, aquilo que a gente vai conhecer como produção just in time. Ou seja, produção em tempo justo, produção conforme a demanda, conforme a necessidade. Depois de uma série de eventos históricos que a gente tem, como a crise de 29, a crise de 1970, que vão de alguma forma trazer prejuízos a essas grandes montadoras com esses modelos de produção, porque se tinha muitos estoques, então quando isso não gira, de alguma forma isso afeta o sistema produtivo, traz prejuízos à empresa. O modelo toyotista, a Toyota, ela lança então uma ideia de exercer a produtividade, de executar a produção na medida em que a demanda é solicitada, ou seja, na medida dos seus pedidos, de solicitações. Então, você pode perceber que nos dias de hoje, quando alguém vai comprar um carro zero, você percebe que a pessoa vai lá, faz um test drive, vê o carro conforme ele deseja, faz a solicitação, espera uns 20, 30, 40 dias, dependendo da montadeira e da marca, né, do modelo. E isso é inaugurado como toyotismo, essa ideia de eliminação de estoques, produção em tempo real, conforme a demanda, e isso ainda permitiu com que a Toyota flexibilizasse a produção no sentido de variar os seus modelos, que antes eram padronizados pelo modelo fordista, na sua maioria das vezes. Então, nesse sentido, o modelo pós-fordista de produção, ele vai contar com novos mecanismos como a automação da indústria.
E isso vai trazer algumas consequências para o mundo do trabalho. O trabalho vai sofrer grandes impactos com esse processo de produção, com esse modo como você vai organizar o trabalho. A gente tem que entender que a partir de 1990 no Brasil isso fica muito mais claro para a gente, como esse realinhamento do modelo toyotista de produção, e a gente está num contexto de uma economia globalizada, né? Esse cenário, então, vai trazer, lá na sua aula de geografia você vai ouvir falar da divisão internacional do trabalho, ou seja, uma marca vai ter diferentes países participando da produção de um determinado objeto, tá? Então, as consequências trazidas para as relações sociais do trabalho, elas são assistidas através da flexibilização do trabalho. O que a gente chama de flexibilização do trabalho? O trabalho que antes tinha uma identidade característica, que tinha meio que quase um padrão de modo de produção, a gente vai perceber uma diversificação das formas de trabalho. Como o trabalho é exercido, como ele é executado. A gente vai perceber que o trabalho vai ser afetado diretamente, principalmente a parcela dos trabalhadores. Os trabalhadores, então, o mercado vai exigir então, um trabalhador com leis mais flexíveis, com sindicatos que vão perdendo gradativamente o seu poder de combater aquilo que prejudica a vida do trabalhador. Então vai ter uma diminuição do poder dos sindicatos, a gente vai ter uma diminuição do poder de barganha desse trabalhador, é isso que eu coloco aqui para você. Esse trabalhador ele vai ficando fragilizado diante das grandes empresas, diante dessas multinacionais que vão construindo suas grandes marcas aí. A gente vai perceber que vai haver um aumento da terceirização da produção. O que é o aumento daquilo que a gente vai chamar de setor terciário na produção? São as empresas prestadoras de serviço. Então uma marca, hoje, ela traz consigo, suponhamos uma montadora de veículos, ela traz com sua marca uma reunião, um agregado de outras marcas que não aparecem dentro dessa marca, que constroem, que fabricam freios, pneus, estofados, aparelho multimídia de som, e aí vai. Estas marcas, elas são agregadas numa única marca que contrata os seus serviços, e a reunião desses modos de organização e produção, elas se configuram como uma terceirização da produção. É quando então você contrata serviços de outras marcas e isso vai proliferando dentro do modelo pós-fordista de produção. Nessa terceirização da produção, fica nítido para a gente a flexibilização dos modelos de contratos trabalhistas. Os trabalhos normalmente eles são feitos com a preservação de algumas leis que antes se tinha, mas não todas na íntegra como se tinha nos modelos anteriores. Então, as leis trabalhistas, a legislação trabalhista, ela vai sendo, de alguma forma, costurada nessas novas formas de contrato. Inclusive que a gente, nesse momento atual, passa por uma proposta de reforma trabalhista, cuja finalidade é exatamente diminuir ainda mais, alinhar-se à lógica do mundo globalizado para o que os economistas adoram falar, tornar o mercado mais competitivo, né? Para esses analistas, o trabalhador, ou o modo como o trabalho é desenvolvido, ela encarece a produção nesse cenário global. Então, acaba sendo menos competitivo na perspectiva deles, coisa que eu discordo, tá? Mas na perspectiva deles, acaba sendo menos competitivo em função do custo do trabalhador, né? A gente tem ainda o aumento do trabalho informal, porque na medida que a gente tem a terceirização, a gente vai ter também a exigência de um trabalhador especializado e muitas vezes entendedor de determinadas tecnologias. Então vamos lá, a automação trouxe muitas vezes aquilo que a gente vai chamar de desemprego estrutural, que é quando a gente implementa uma determinada tecnologia e aquele trabalhador não se alinhou a essa tecnologia vigente. Então isso acaba gerando, consequentemente, um aumento do desemprego caso não haja uma reestruturação desse trabalhador, que esse trabalhador não busque acompanhar os ritmos dessas novas tecnologias. Então a gente tem dois tipos de desemprego que podem ser ocasionados nesse modelo pós-fordista de produção. O desemprego estrutural, que é esse de mudanças de tecnologia, e o desemprego conjuntural,
que é aquele ocasionado por crises econômicas no sistema global que afetam a produção local. Então esse é o desemprego que a gente vai chamar de conjuntural. E nesse sentido, aumenta a informalidade. O trabalho passa a ser exercido de modo informal, que todo mundo prefere falar assim, aquele trabalho sem carteira assinada. Ou seja, aquele trabalho que não tem uma relação com a legislação trabalhista vigente. São os chamados bicos. Trabalho informal. É o sujeito que trabalha um dia aqui, outro acolá, para tentar formar uma renda e compor aquilo que vai, de certa forma, garantir a sua subsistência. Né? Então percebam que a gente vai ter uma fragilização do trabalhador. O trabalhador ele vai sofrendo duras consequências com essas reestruturações da economia, com essas reestruturações da produção, e ele cada vez vai tendo menor poder de consumo, vai ter menor seguridade em relação à participação no mundo do trabalho. Então essas são duras consequências trazidas dentro do modelo pós-fordista de produção, que é um dos elementos do capitalismo industrial, certo? Então, hoje nós vamos ficando por aqui, espero ter contribuído aí para que você nas suas atividades, qualquer dúvida a gente tira também na sala de aula, a gente vai trocando uma ideia, mas espero que tenha sido esclarecedor para vocês essas relações. Bons estudos, até a próxima, a gente se vê por aqui. Um abraço!